Por isso, meu irmão, espera confiantemente no Senhor, porque tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Aleluia! Tem muita gente cansada, tem muita gente desanimada, tem muita gente fraca na igreja, porque parece que as coisas não estão acontecendo. Ele dá força ao cansado, Ele dá vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. As promessas do Senhor parecem demorar, mas Ele tem propósito, e tudo fará Deus formoso no seu devido tempo. Você que está nos acompanhando aí pela internet, eu estou vendo aqui, ó, você que está nos acompanhando pela internet, coloca um oizinho aí, diz de onde você está dizendo. Quero cumprimentar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Marli, pastor Robson, o Cláudio, a Ângela Stutz, a irmã Antônia, a Débora Camilo, a Graça Mendes, a irmã Leia Carvalho, todos os nossos irmãos aqui que estão nos acompanhando também pela internet, esteja nesse momento compartilhando esse link para que mais pessoas possam ser atingidas pela palavra de Deus. É uma alegria estar aqui com vocês, porque é sempre uma alegria poder compartilhar essa palavra, palavra que liberta, palavra que cura e principalmente palavra que salva. É uma alegria sim, uma alegria com um misto também de muita gratidão, porque eu agradeço primeiramente a Deus pelo privilégio de estar aqui e também ao nosso pastor Anderson pela responsabilidade que ele nos dá e que ele nos confia, nos oportunizando esse momento aqui de compartilhamento da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você hoje, a partir do tema, a fé e a força de um conquistador. Você pode repetir comigo? A fé e a força de um conquistador. Botaram gladiador ali. Uau! É tipo isso, só que não. Meus queridos, e para tanto, eu gostaria de fazer aqui uma retrospectiva da história de Israel. Porque nós temos, nesse ano, nos debruçado sobre o tema santificados para conquistar. E aí, na escola bíblica dominical, nós passamos o primeiro semestre desse ano com o tema Sejam Santos. Então, nos debruçamos sobre o tema santidade a partir do livro de Levíticos. Depois disso, nós agora estamos tratando sobre justamente a conquista. É tempo de conquistar, baseando então o nosso estudo no livro de Josué. E aí, como nós estamos no livro de Josué, eu gostaria então de fazer com você uma pequena recapitulação. E eu quero já que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Confesso que hoje está na vantagem aquele que está com Bíblia de papel. Por quê? Porque a gente vai dar uma dança para lá e para cá, dois para lá, dois para cá, e aí eu sei que às vezes no digital é meio ruim de ficar andando para lá e para cá. Mas quem está na Bíblia de papel é só dar aquela viradinha, coloca aquele fitilho, né? Para poder segurar um texto, aí vai no outro texto, coloca outro fitilho, você consegue ficar alternando de uma maneira mais fácil. Mas, meus irmãos, a história é o seguinte: o povo de Israel ficou 400 anos ali no Egito. E dentre esses 400 anos, 40 anos, ele ficou como escravo. Até que Deus tirou com mão forte, pela instrumentalidade
de Moisés, o seu servo, aquele povo da escravidão do Egito, e colocou então em marcha para poder conquistar a terra prometida, a Canaã, aquela terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra de fartura, de abundância. E depois de uma caminhada de 3 meses, apenas 3 meses, eles já estão às portas de entrar na terra de Canaã. Como assim, pastor? A história não fala que eles ficaram 40 anos andando no deserto? Calma, estamos recapitulando. Eles só andaram 3 meses, estavam na portinha da terra de Canaã, numa cidade chamada Cádiz Barneia. E dali, Moisés manda 12 espias para poderem olhar a terra e ver como é que é o negócio lá, para ver se realmente era a terra que mana leite e mel, se era uma terra boa mesmo. E ele manda um representante de cada tribo, eram 12 tribos. Bom, dos 12, 10 voltam muito impressionados com a terra, realmente dizem que ela é muito boa, mas eles ficam com medo daqueles homens altos, fortes. Não tinha nenhum careca e barrigudo lá não, era só cara grandão. Hoje eu não sei quem está na portaria, o Laranjeiras? Tipo Laranjeiras, tipo Anderson ali, Anderson Jô, fortão, cara assim que intimida, né? Só o pessoal que toma suquinho. Acho que o pessoal pegou a referência aí, né? Pastor Demetrio pegou a referência aí do suquinho. Pessoal bombadão, eles ficaram com medo daqueles homens e voltaram: ó, gente, não dá pé para nós não. A terra é bacana, só que assim, para eles e para nós, nós somos aqui como gafanhotos, fáceis de serem pisados. Somente Caleb dá um parecer favorável. E aí, já que você está com o seu dedinho aí em Números capítulo 13, você vai ler no versículo 30. Diz o seguinte: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Só que a galera não vai na onda de Caleb. O povo fica com aqueles 10 que deram um parecer desfavorável. A gente vira a paginazinha da Bíblia, olha para o capítulo 14 de Números, e a gente vê ali o povo reclamando, já questionando a liderança tanto de Moisés, que era o grande líder do povo, e de Arão, que era o sumo sacerdote do povo. Já estão pensando até em levantar outros líderes. E aí Caleb se junta com Josué, e os dois ficam irritados, revoltados com aquela incredulidade. E como a gente vê lá no capítulo 14, a partir do versículo 6, nós temos a seguinte narrativa: Josué e Caleb, dentre dos que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Isso é um sinal de revolta. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Só que o povo ainda continua não dando ouvidos, nem a Caleb e nem a Josué, e ainda eu imagino, começa a conjecturar, de pegarem pedras para poder apedrejar a ambos, até que então a glória do Senhor aparece, então todo mundo fica parado para ver o que vai acontecer. E aí parece que nesse momento que quem se revolta nesse momento é Deus. Porque Deus ele se volta contra a incredulidade daquele povo e diz que toda aquela geração iria
morrer. E aí eu quero que você preste muita atenção nesse texto que nós vamos ler agora, de número 14, a partir do versículo 22 até o 24. Presta muita atenção nesse texto agora. É Deus falando que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Olha que coisa forte. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, porque essa terra era a terra prometida por Deus. E essa incredulidade era uma ofensa ao próprio Deus. Aí agora coloca todo o seu holofote nesse texto aqui. Versículo 24. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Uau! Caleb, ele tinha um outro espírito, diferente daqueles 10 que deram um relatório desfavorável à entrada na terra. Bom, a gente sabe que por conta da incredulidade do povo, como a gente acabou de ler, Deus diz que toda aquela geração que o desprezou iria morrer. E somente Caleb e Josué iriam entrar efetivamente na terra prometida. Agora a gente vai dar um salto temporal. Aquela geração toda morreu. Moisés morreu. O povo já está em Canaã. Lembra daquela coisa deles precisarem atravessar o Rio Jordão? Já atravessaram. Lembra da cidade de Jericó? Já está destruída. A cidade de Ai está tudo dominado. Campanha do Sul já acabou. O Sul já é de Israel. Campanha do Norte já está quase terminando. Está nos finalmente. Quando então praticamente termina toda a campanha de conquista da terra de Canaã, nós chegamos a esse texto, que é o texto que eu também quero que você tenha total e completa atenção a ele. Ele se encontra no livro de Josué, aí ó, a fé e a força de um conquistador. Vai até lançar o Gladiador 2, né? Mas a gente, é outra coisa, a gente combina aí, vai no cinema todo mundo. A gente vê o filme aí, deve ser interessante. Eu quero que você então chegue nesse texto de Josué, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 5 até o 12. Que diz o seguinte: os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ou seja, a terra já estava toda distribuída entre as 12 tribos. As 12 tribos já estavam habitando na terra prometida. Os homens de Judá vieram até Josué e Caleb lhe disse, presta atenção aqui agora: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Ele está lembrando aquele texto que a gente acabou de ler. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, aqueles outros 10 cabeçudos lá, que a gente também já viu sobre eles, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui integralmente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou:
certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Versículo 10. Calebe continua falando com Josué. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. Foi há 45 anos que ele me disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. E ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, presta atenção aqui, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins são aqueles caras grandões, fortões. Naquela época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam nas suas cidades, grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele me prometeu. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspirados pelo Teu Santo Espírito e agradáveis, Senhor, aos Teus olhos. Te pedimos, ó Pai, que Tu estejas trabalhando em cada mente e coração aqui, para que a Tua palavra, Senhor, encontre acolhida, e sendo acolhida, que ela possa ser praticada pelos Teus filhos. Nós assim oramos, desde já agradecidos o fazemos, em nome de Jesus. Amém. A gente fez toda essa retrospectiva e esses destaques a alguns textos, porque hoje nós queremos refletir a respeito da fé e da força desse grande conquistador que foi Calebe. E a primeira questão que eu gostaria de considerar aqui com você é que tenha fé que Deus te libertou para conquistar. Vamos repetir? Tenha fé que Deus te libertou para conquistar. Como a gente leu lá em Números 14, versículo 24, perceba que Deus, Ele chama a atenção ao espírito de Calebe, ao seu comportamento, à sua atitude. Ele diz o seguinte: mas como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Meus irmãos, existe uma analogia que é feita, e essa analogia a gente pode usar ela tranquilamente, porque ela está bem consagrada nos comentários bíblicos, que é uma analogia que coloca assim: o Egito é o mundo, o Egito é o pecado. O Mar Vermelho, que foi a primeira travessia que o povo de Israel fez para poder seguir em direção à terra prometida, é como se fosse o sangue de Cristo. O sangue de Cristo que nos liberta do mundo e da escravidão do pecado. O sangue de Cristo que nos liberta desse Egito. Contudo, há algumas pessoas que, apesar de terem sido libertas, ainda cultivam um espírito de escravo. Eles já foram libertos por Jesus, mas o seu espírito, o seu comportamento, as suas atitudes ainda são de escravos. É um espírito incrédulo, muito diferente de um espírito liberto. O espírito escravo, ele gera esse sentimento que a gente observa no texto do povo de inferioridade.
Ora, no versículo 31 do capítulo 13 de Números, e aí enquanto eu vou falando, aí você vai namorando a sua Bíblia. Não fecha a Bíblia não, deixa ela aberta aí. Porque à medida que eu for falando aqui, você vai dando os confere. Tem que ser bereano, tem que, o pastor está falando aí, o que ele está falando aqui? Deixa eu ver aqui. Tá bom, pastor, pode prosseguir, tá valendo. E no versículo 31 do capítulo 13, diz assim: mas os homens que tinham ido com ele, ou seja, os homens que tinham ido com Calebe e Josué, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Isso é fala de um espírito escravo, de um comportamento de escravo, que gera no seu coração um sentimento de inferioridade. Porque o espírito que é liberto, ele se apossa da palavra que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o comportamento daquele que tem o espírito liberto. E não foi essa a palavra de Calebe. Praticamente é como se ele tivesse dito isso ao povo de Israel. Lá em Números 13, versículo 30, ele vai dizer o seguinte: então Calebe fez calar todo o povo perante Moisés e diz: subamos e tomamos a posse, é certo que venceremos. E ele falou isso confiado na presença de Deus, que se manifestava como uma nuvem durante o dia e como uma coluna de fogo durante a noite. Deus presente vividamente ali junto ao povo de Israel. Já no capítulo 14, versículos 8 e 9, é Josué, e agora é Calebe, e agora se junta a ele Josué, dizendo: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. E aí é interessante que ele diz o seguinte, em relação àqueles homens ali que moravam em Canaã, ele diz o seguinte: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Esse é o espírito do liberto. Esse é o espírito daquele que entende. E que diante dessas coisas, que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O espírito do escravo, ele gera abatimento, ele gera tristeza no coração. É o que a gente observa ali em Números 14. Logo o primeiro versículo que diz o seguinte: naquela noite, final daquele dia, na noite em que vieram aqueles 10 homens, dando o seu relatório desfavorável, diz o texto: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Esse é o espírito do escravo. É aquele que tem uma tristeza. Ora, meus irmãos, a gente na nossa caminhada, a gente tem as nossas frustrações, a gente tem as nossas falhas, a gente se esforça, a gente empenha, e às vezes as coisas não dão certo. Mas aquele que tem o espírito liberto, ele diz o seguinte, o espírito do livre, ele diz o seguinte, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque é Deus que está conosco, são promessas de Deus para nós, e é nele que nós colocamos a nossa confiança. O espírito do escravo, ele gera essa incredulidade. Finalzinho lá do capítulo 13, a gente viu isso. O pessoal espalhou, Calebe falou, depois que Calebe falou, os 10 voltaram a falar, e reafirmaram, dizendo: a terra para a qual fomos em missão, de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, descendentes de Enaque, os tais Enaquins, os fortões,
diante dos quais parecíamos gafanhotos, e nós a ele. Esse é o espírito do escravo. Sabe o que diz o espírito do liberto? Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Ora, o mundo de vez em quando chega e diz o seguinte: olha, eu vou pegar você e vou dar a sua carne para as aves dos céus e para os animais selvagens. Mas aquele que é liberto do pecado diz o seguinte: você vem, eu venho aqui, com o nome do Senhor dos exércitos. E aí esse gigante cai ao chão. Porque aquele que vem em nome do Senhor dos exércitos sabe que maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. O espírito do escravo gera medrosos murmuradores. Olha só, a desgraça que é o relato do versículo 2 do capítulo 14. Diz o seguinte: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse: quem dera se tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. E aí eles ainda dizem esse absurdo: não seria melhor voltar para o Egito? Olha que coisa. Eu quero fazer um exercício com vocês, meus irmãos. Indicadores, juntem. Beleza? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Enquanto eu não der o ok, vocês não vão sair dessa posição, tá? Agora olhem para cima. Olha para cima, Sônia, não é para mim não. Vocês conhecem algum irmão ou irmã murmurador? Isso foi um dispositivo de segurança para ninguém olhar para ninguém, para ninguém apontar para ninguém. Pronto, está liberado. Ninguém olhou para ninguém, ninguém apontou para ninguém. Rolou nada. Até porque aqui em Vila da Penha não tem esse tipo de gente. Sabe murmurador? Murmurador é um bicho chato, né? Você chega numa alegria assim, né, para ele: bom dia! Aí ele... parece que está latindo para você, né? Sabe, parece um chupa-cabra. Tu chega perto dele, parece, sei lá, que a bateria está derretendo. Aquele aplicativo que está completamente desotimizado. E aí drena a bateria do teu celular. Parece o murmurador. Ele contamina tudo. Ele é aquela maçã podre que vai contaminando todo o cesto. E o meu irmão, minha irmã, não permita que a derrota dos outros façam de você um derrotado. Não permita que a derrota dos outros faça de você um derrotado. Calebe e Josué pertenceram a uma geração de murmuradores, de incrédulos e de derrotados, mas eles foram instrumentos de conquista na mão do Senhor. Eles foram grandes conquistadores no Senhor. Desenvolveram uma união que não se vê nunca mais na história de Israel. Todos unidos no mesmo propósito, para poder conquistar a terra prometida. Isso nunca se repetiu na história de Israel. E aí você está dizendo, você vê com aqueles papos de, como é que é? Maldição hereditária.
Ih, meu irmão, chuta, é zoado, é zoado. Doutrina zoada, não vem com esse negócio não. Chuta esse negócio aí. Não, mas a minha família que eu nasci, a minha mãe não sei o quê, e aí assim, e aí isso também vai se repetir na minha vida. Oh! Nada disso. Tem nada a ver com Bíblia isso. O Evangelho transforma, Jesus salva, muda realidades. Ele liberta. E você foi liberto para conquistar. Meu irmão, não tem que ter medo, não tem que ter murmuração. Se você está com algum tipo desses comportamentos, meus irmãos, é porque você, embora livre do pecado, você ainda está cultivando um espírito de escravo, um comportamento, uma atitude de escravo. E eu quero que nesse dia, essa noite, você tome posse da palavra de Deus que diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Esse é o espírito do liberto. E Deus te libertou para conquistar. Caleb tinha essa fé, que Deus o havia libertado do Egito para um propósito: conquistar a terra prometida. E o Senhor Deus também te salvou do Egito, te salvou do pecado, para cumprir propósitos através da sua vida. Coisas que Ele te deu a conquistar. E por isso exige foco, exige esforço, exige disciplina, exige postura de liberto e não postura de escravo. O escravo só faz quando lhe é mandado. O liberto, ele tem proatividade. A segunda coisa que eu gostaria de abordar com você hoje: tenha a sua força apoiada nas promessas de Deus. Se passaram 45 anos daquele episódio com os espias. E Caleb, ele se manteve firme, ele se manteve forte, apoiado nas promessas do Senhor. Eu quero que você repita comigo: tenha a sua força apoiada nas promessas de Deus. Repete: tenha a sua força apoiada nas promessas de Deus. Quando eu lembro disso, eu lembro do salmista, capítulo 40. Ele diz o seguinte: esperei confiantemente no Senhor. Irmã Sônia lembrou aqui de outra versão: esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou-me os pés sobre a rocha, me firmando os passos. E aí ele diz: muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. A tua conquista será testemunho para que outros possam se achegar a Cristo. Para que outros possam conhecer o Deus que te libertou para poder conquistar. Meu irmão, você não pode deixar que o tempo mate a tua esperança e a tua confiança nas promessas do Senhor. Passaram-se 45 anos que Caleb recebeu essa promessa. Mas parece que Caleb estava alinhado com outro personagem que apareceu séculos depois dele.
Salomão, que escreve o livro de Eclesiastes, e lá no capítulo 3, versículo 11, ele diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus que as suas promessas hão de se cumprir. Você não sabe a plenitude dos planos e dos propósitos de Deus para a sua vida. Por isso você precisa esperar no Senhor. Vamos lembrar de uma pequena família aqui? Maria, Marta e Lázaro. Lembra deles? Lázaro estava doente. Maria e Marta estavam querendo o quê? A cura do seu irmão. Na percepção delas, pastor João, Jesus chegou atrasado. Lázaro morreu. Mas Jesus nunca chega atrasado. Maria e Marta queriam cura. Jesus queria demonstrar o seu poder da ressurreição. Por isso, meu irmão, espera confiantemente no Senhor, porque tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Aleluia! Tem muita gente cansada, tem muita gente desanimada, tem muita gente fraca na igreja, porque parece que as coisas não estão acontecendo. Mas, meu irmão, o nosso Deus é aquele que diz, o profeta Isaías, Ele dá força ao cansado, Ele dá vigor ao que está sem força, até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. As promessas do Senhor, às vezes, pastor Demetrios, parece demorar, mas Ele tem propósito, e tudo fará Deus formoso no seu devido tempo. Caleb creu nas promessas de Deus, e com 85 anos, o camarada estava querendo subir montanha para entrar em guerra. 85 anos na cara, o camarada estava querendo subir montanha para entrar em guerra. Entrar em guerra já é ruim. Na montanha ainda, contra os tais Anaquins, os Galalau grandão fortão. Essa era a fé desse conquistador, eu me lembro. Que no comecinho do nosso casamento, eu e Fernando, a gente foi lá na casa dos meus pais. Meus pais, desde 2008, eles moram lá em Nova Friburgo. Aí tem uma montanha lá, que é a montanha do Cão Sentado. Cão Sentado. É um ponto turístico lá de Nova Friburgo. Aí a gente foi subir, vamos lá tirar foto perto do Cão Sentado. Maravilha. Hoje à noite coloco nos stories lá uma foto nossa lá, quando a gente foi lá. Vou te falar, a Fernanda não está aqui, ela não está para poder se defender, o problema é dela. Tá botando os bofs para fora, Fernanda. Que o negócio lá é brabo. Tem umas escadas, tem escada. Tem um trajeto que é de escada. Mas é tão íngreme, que ela parava o tempo todo. Agora, o meu pai, que hoje tem 79... Naquela época ele devia estar com os seus 70, 71, subindo de boa. Tranquilão, o velhinho lá, 70 e poucos anos na cara, subindo. Vambora! Eu confesso, eu também estava assim meio tipo, eu acho que era altitude, né? A gente não está acostumado, tem mudança de oxigenação, tem explicação técnica, gente. Não é porque a gente é sedentário, não. Aí uns 5 anos atrás, que foi antes da pandemia, aí meu pai teve um problema lá no coração. Quem já me acompanha um tempo, teve um tempo que meu pai passou, né,
por uns problemas, precisou colocar uns estentes. A gente foi subir a Pedra do Imperador. Aí o meu pai, vão vocês, eu fico. Vão vocês, eu fico. E na boa, gente, que suplício que foi aquilo, hein? Olha, muito mais puxado do que a tal da Pedra do Cão Sentado. Aí a minha mãe está querendo subir o Pico da Caledônia. Quando ela fala isso lá em Nova Friburgo, eu, hein? E o Flamengo? Desconverso. Legal. Desconverso meu pai. Meu pai ainda fica assim, Graça fica inventando moda, ela está com esses problemas dela de coluna, quero ver se ela vai conseguir realmente subir esse negócio, vai dar problema, vai travar no meio do caminho, só quero ver, eu não vou. Mas diferente desse relato de derrota, né? 85 anos, Caleb se vira para Josué e diz o seguinte, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele me prometeu. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Esse é o nosso Deus. Essa era a fé de Caleb, era da onde ele tirava a sua força. E eu quero concluir. Agora que eu vou para a conclusão. A combinação aqui, a combinação. Não tem nada combinado, mas a gente diz que tem combinação. Eu quero concluir com um exercício imaginativo com você. Eu quero que você imagine Caleb caminhando 40 anos naquele deserto. Ele viu um por um os seus amigos mais próximos, os seus parentes, da sua geração morrer. Ele viu um por um. Mas ele mantinha os seus olhos fixos na promessa, e isso lhe dava forças. Ele tinha fé no seu Deus que havia prometido. Quando ele olhava para aquele deserto, ele dizia o seguinte: essa aqui não é a última configuração da minha vida. Sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa. Ele tinha um sonho. Ele tinha um Hebrom. Ele tinha uma montanha a conquistar. E aí, meus caros, houve alguém que subiu uma montanha. E isso já não é mais um exercício imaginativo. O nome dessa montanha é Calvário. A gente está falando de Jesus. Jesus, ele subiu aquela montanha chamada Calvário, para através do seu sangue te libertar dos princípios e valores desse mundo, para poder te libertar do pecado. Ali ele entregou a sua vida. Ele morreu, mas pelo poder de Deus ele não ficou morto, mas ressuscitou, dando a nós, como diz o apóstolo Pedro, viva esperança. Não é esperança de talvez, é uma esperança dada, de uma promessa dada por Deus, que é fiel para cumprir. E sabemos que naquele que subiu
aquela montanha, nós somos mais do que vencedores. E eu me pergunto hoje, se nós temos alguém aqui conosco, que diante de tudo aquilo que a gente falou, faz uma análise pessoal de como tem sido a sua caminhada. E eu quero que nesse momento você não olhe para mim, não. Olha para aquele que subiu aquela montanha chamada Calvário. Porque é nele que você precisa depositar a sua fé para ser liberta e para viver uma vida de conquistas. É nele que, independente de qual for o cenário, você vai encontrar forças para poder continuar a caminhada com alegria. Eu cumprimentei vocês no início com a graça e a paz do Senhor. A graça é favor não merecido. A gente não merece isso, mas Jesus, Ele faz questão. Ele fez questão de se entregar por mim e por você. E a paz é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que é a despeito de qualquer cenário. Ele nos dá paz, Ele nos dá força. Para tanto a gente precisa depositar a nossa fé em Jesus. E eu quero nesse momento que você curva a sua cabeça, feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor. E se você quiser nesse momento reconhecer a Jesus como esse a quem você deseja confiar a sua vida, para que Ele elimine comportamentos de escravos que você possa estar desenvolvendo, elimine comportamentos de sentimento de inferioridade, de tristeza, de incredulidade, de murmuração. Se você deseja colocar a sua fé, a sua confiança nele, eu peço que nesse momento você esteja orando comigo. Ore o seguinte, você pode repetir essa oração aí no seu lugar, bem baixinho. Jesus, Ele vai escutar a tua oração. Ore então comigo. Senhor Jesus, eu chego a Ti, entendendo, Senhor, que na minha caminhada eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que você me liberte, que liberte o meu coração de raízes que às vezes, Senhor, me levam a lugar de tristeza, de murmuração, de incredulidade. Senhor Jesus, eu Te reconheço como Salvador da minha vida. Coloco, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém. Continue com seus olhos fechados, com a sua cabeça baixa. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Quem fez essa oração comigo? Levante uma de suas mãos. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, minha cara. Deus te abençoe, meu caro ali no cantinho. Deus te abençoe, vocês dois aí ao fundo. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu jovem aqui no meio. Hoje é dia
de você romper em fé. Hoje é dia, meu irmão, de você ser levado a lugares mais altos, de tomar posse daquilo que Deus te deu a conquistar, porque você foi liberto, e as tuas forças virão do Senhor. Vamos todos colocar de pé.